Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2024 o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Comentarista, pastor José Gonçalves. E o assunto de hoje, a lição de número 7, que estaremos a comentar, ela traz por título O Ministério da Igreja. Qual é o ministério da igreja? Existe apóstolos hoje? Existe o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério de mestres, pastor, evangelista? É isso que vamos estar comentando nesta lição de hoje. E já convido a você, se ainda não for, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e ajuda-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. A nossa lição ela está baseada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 11 a 16. Inclusive, o texto áureo da nossa lição é o versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Assim nós vemos os cinco ministérios, os cinco dons ministeriais, que é diferente dos dons espirituais. Os dons espirituais o Senhor concedeu à sua igreja. Então a todos os crentes salvos em Cristo Jesus, eles podem buscar e receber os dons espirituais, os dons do Espírito, que nós temos vários, pelo menos na lista de Coríntios 12, nós vamos encontrar ali 9 dons espirituais. Mas são apenas os 9? Não. Quando nós vamos para Romanos, nós vamos ver ali que existem outros dons espirituais que o Senhor concedeu à igreja, na lista que Paulo escreve aos Romanos. Então, não é limitado aos 12 dons, ou melhor, aos 9 dons lá registrado no capítulo 12 da 1 de Coríntios. Pois bem, porém, esta é para toda a igreja, os dons espirituais, os dons ministeriais, é algo a mais, é algo específico que o Senhor faz com os seus servos para o crescimento da obra de Deus. No versículo 11, nós vamos ver, e ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Podemos usar os 5 dedos da mão para exemplificar os dons ministeriais. Assim, nós vamos ver que já no versículo 12 vai dizer, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento, os dons ministeriais, aperfeiçoa o cristão, o crente salvo em Cristo Jesus, para que ele possa exercer esses dons concedidos pelo Senhor para trabalharem, para ajudarem na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Aí nós vamos ver o que é o ministério. No tópico 1 da nossa lição, vai falar o ministério sacerdotal de todo o crente. Aqui vale dizer a diferença entre Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Nós vamos ver o seguinte, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O propósito de Deus era fazer de Israel uma nação sacerdotal. Toda a nação, uma nação de rei, um reino sacerdotal.
Agora, no capítulo 24, melhor dizendo, no capítulo 24 do mesmo livro de Êxodo, nos versículos de 4 a 7, nós vamos ver ali que o povo, ele vai dizer o seguinte, em resposta ao que Moisés lhes havia trazido da parte do Senhor, em fazer do povo uma nação sacerdotal, de reis e sacerdotes. Agora, o povo responde, tudo quanto o Senhor ordenou, faremos e obedeceremos, fazer e obedecer. Isto foi tido para o povo de Israel como as duas coroas da salvação, o fazer e o obedecer. No entanto, o povo de Israel não fez e não obedeceu. Aquela geração pecou. Quando Moisés recebe a lei, que ele vai ali no Monte Sinai, o povo se prostituiu. E quando ele chega, ele vê a situação, ele quebra as tábuas da lei e ele diz, quem é do Senhor que vem a mim? Somente a tribo de Levi foi a Moisés, as demais não. Por esta causa, Deus separou a nação, ou melhor, a tribo de Levi, para que fosse a tribo sacerdotal. E agora nós vemos ali que a tribo de Levi foi separada das demais tribos. Agora, em o Novo Testamento, nós vamos ver no capítulo 2 da carta de Pedro, na primeira epístola de Pedro, vai dizer o seguinte, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. No versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que temos aqui? O sacerdócio da igreja hoje, que é diferente do sacerdócio que o Senhor propôs para Israel. Em Israel, as nações deveriam ir a Israel para receberem as bênçãos do Todo-Poderoso. No Novo Testamento, quando Deus chama a igreja é quem vai ao mundo, é que vai às nações, levando as bênçãos do Deus Todo-Poderoso a todos os povos. Em Israel, o ministério seria centrípeto, ou seja, as nações iriam a Israel. A igreja é no sentido centrífuga, vai de dentro para fora, ou seja, a igreja ela vai ao mundo, às nações. Em ambos os casos, para cumprir o que Deus havia dito a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porém, questiona-se, se Israel falhou, então Deus falhou, mas a Bíblia diz que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Os propósitos de Deus, eles serão cumpridos. Em outras palavras, Deus não se frustra, porque Deus, ele é Deus, ele sabe e concede todas as coisas a quem ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer, no tempo que ele quiser. Ele muda tempo, ele muda estações, ele estabelece reinos e ele abate reinos, tudo para fazer com que seu propósito seja materializado. E esse propósito para com Israel, Deus não desistiu. Isso vai acontecer no período do milênio. Israel, o milênio será estabelecido aqui na terra e Israel então cumprirá esta palavra de Êxodo capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Eles serão o centro aqui na terra para aqueles que habitarem na terra durante o milênio. Assim nós vemos que o ministério sacerdotal hoje ele é de todos os crentes, de todos os salvos em Cristo Jesus. No tópico 2 da nossa lição, nós vamos ver a estrutura ministerial do Novo Testamento. Aí vem aquele questionamento. Hoje, existe uma banalização dos dons ministeriais. Uma banalização dos dons ministeriais. Não é porque os homens banalizaram, não é porque os homens desconfiguraram aquilo que está na palavra de Deus para adequar o seu jeito de ser, para atender o seu ego,
Não é por isso que o verdadeiro perdeu a eficácia. A mentira jamais tomará o lugar da verdade. A verdade será sempre verdade, nua e crua, porém verdade. Aqui nós vemos o ministério. O que é ser ministro? Primeiramente, quando falamos em ministro, hoje, aqui no Brasil, quando fala ministro é algo grande, uma pessoa honrada, uma pessoa poderosa que prende, manda soltar, é o todo-poderoso. Não. O sentido de ministro vem da palavra minister. Minister quer dizer o menor e não o maior. Assim nós vamos entender o que é o ministro. E muitas pessoas hoje, eu estarei de quando em quando batendo nesta tecla. Para isto Deus me chamou, para a defesa da fé cristã. E como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu não vou me omitir da responsabilidade que me foi dada pelo Senhor em ensinar a sua palavra como ela verdadeiramente é. Para isso luto e coloco-me aos pés da cruz de Cristo para fazê-lo. Irmãos, amigos, quem nos ouve nesta ministração desta aula, guarde uma coisa: o céu tem hierarquia. Nós olhando para o mundo militar, nós vamos ver que há uma hierarquia no mundo militar e não se pode quebrar a hierarquia. Um dos princípios do militarismo é não quebrar hierarquia. Nós vemos aqui na nossa nação que existe o nosso sistema de governo, que as hierarquias não podem ser quebradas. Claro que hoje isso não é prática, isso está se tornando aqui no Brasil uma teoria, porém é uma realidade, não pode ser quebrada. Quando se quebra, vira uma bagunça, vira uma anarquia. E o céu, ele é organizado. O céu do nosso Deus é organizado, possui uma hierarquia. Assim, há muitos que comportam na igreja sem respeito, sem responsabilidade e sem submissão à hierarquia. Seriam eles aqueles que chegariam no céu e bagunçariam o céu também? De maneira nenhuma. Para chegar no céu, nós precisamos aprender a obediência, como diz a carta aos Hebreus. A obediência é o segredo de todos, é o segredo para a nossa vitória. Mas muitos não aceitam a questão da obediência, não aceita obedecer, não aceita a submissão. No céu há uma hierarquia. E há muitos que têm uma visão aqui na terra de igreja, de administração eclesiástica, que pensa que quando chegar no céu, então vai bagunçar o céu. De maneira nenhuma. Nós vemos, ministro ele quer dizer servidor. Servidor é aquele que serve, E se é aquele que serve, nós temos alguns tipos hoje, na questão ministerial. Eu quero apontar pelo menos 3. Existem aqueles que se servem do rebanho. Existem aqueles que se servem do rebanho. Existem outros que são servidos pelo rebanho. E existem outros que servem ao rebanho. Este é o verdadeiro servo de Deus, ministro do Senhor. É aquele que serve ao rebanho. Quando nós vemos hoje a questão sacerdotal, lá no passado muitos questionam, porque na idolatria, no mundo pagão dos idólatras, existe a classe dos privilegiados, que é a classe sacerdotal, e a outra classe, a classe dos leigos, que tem que servir aqueles que estão no patamar sacerdotal. Mas no cristianismo, todos os crentes são sacerdotes. Todos os salvos em Cristo são sacerdotes. São nós todos os crentes. Ah, mas aceitei Jesus hoje. Sacerdote. Você é aquele, o que faz o sacerdote? A função do sacerdote é levar o povo a Deus. Esta é a função. Quando você leva a mensagem
de Deus. As pessoas, você está conduzindo as pessoas para os levando, tanto levando Deus, como também conduzindo as pessoas a Deus. Isto é, quando Paulo ele vai falar acerca dos apóstolos, ele vai dizer, olha o que Paulo coloca, porque os apóstolos hoje, muitos, segundo o que nós estamos vendo, nesse mundo, nesse cristianismo líquido da última hora, estamos vivendo a fase líquida do cristianismo, a liquefação da mensagem, a liquefação ministerial, a liquefação dos ensinos. Mas Deus, nesta última hora, Ele tem preparado um grande exército para não se tornar líquido, como o mundo está líquido hoje, uma sociedade líquida, a família está se liquefazendo, assim também o sistema religioso, o sistema político, todos os sistemas estão se tornando liquefeitos. Porém, a igreja está firmada na rocha e a igreja do Senhor não será líquida, apesar do tempo ser de liquefação, que é o período de Laodiceia, no qual estamos atravessando. Mas a igreja que será arrebatada, ela não vai se tornar líquida. A palavra usada pelo apóstolo Paulo para apóstolo é hiperepes, que é aquele servo, o mais baixo de todos os servos. É aquele que servia nas galés. O que são as galés dos navios? É aqueles que remam os navios, que dão tanto na guerra quanto para cruzar os mares, enfrentar tempestades. É aqueles que estão no remo. E eles, na época de Paulo, aqueles escravos eram acorrentados, eram presos ali pelos pés, e ali eles não poderiam sair, e a função deles era remar para que o barco, para que o navio avançasse, singrasse os mares. Neste ponto nós vamos ver, isto é a questão do apóstolo, que era o menor de todos. Se nós falarmos aqui, o que é um apóstolo? Enviado. Apóstolo quer dizer enviado, enviado. E aqui, quando vemos Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles foram o trabalho que eles fizeram no Brasil foi um verdadeiro trabalho apostólico que eles fizeram aqui no Brasil. Assim como Francescon foi um trabalho apostólico que ele realizou no Brasil. E tantos outros fizeram um verdadeiro trabalho apostólico. Vemos ainda a questão de profetas. Muitos questionam e procura dizer que os profetas duraram até João. Mas Jesus, mas no Novo Testamento nós vamos encontrar profetas, no Novo Testamento. Jesus, em vários pontos, as pessoas referiam a ele como profeta. Nós vamos em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver de Ágabo, que era um profeta, que era de Jerusalém e era profeta. E lá um texto no capítulo, salvo engano, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, ele vai até passa na casa de Filipe, aquele que era diácono e agora era evangelista, e ele possuía 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas tinham os dons espiritual de profetizarem. Aí chega Ágabo, que não era apenas um dom espiritual de profetizar, ele era profeta. Nós vamos ver que Silas, lá em Atos dos Apóstolos, ele era profeta. Nós vamos em Atos 13, que havia lá em Antioquia, havia doutores e havia também profetas. E assim, e dentre esses doutores e profetas, o Espírito Santo escolheu Barnabé e Saulo para serem apóstolos. Olha como Deus ele trabalha. Então nós temos o ministério profético, nós temos o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, temos também o evangelista. Existem pessoas que elas têm o ministério evangelístico e este é o dom que Deus lhe deu para ganharem almas, e nós temos tantos evangelistas que ganham verdadeiramente almas para Cristo. Não são esses pessoas que às vezes apenas são chamados para fazerem movimentos. Não, o evangelista é aquele que verdadeiramente ganha almas para o reino de Deus. E também existe pastores. Pastor, irmão, geralmente quando nós olhamos para o dedo da mão para fazer a exemplificação, utilizamos esse dedo.
para exemplificar ao ministério de pastor, porque pastor é aquele que se casa com a igreja, é aquele que está junto com a igreja, que caminha junto com a igreja. E o dom de mestre, o dom de doutor, é aquele que ensina a palavra de Deus, que revela as profundezas da palavra do Senhor. Hoje nós estamos vivendo uma fase onde há muitos que estão se dizendo mestre, se dizendo doutores e enxertando doutrinas heréticas, enxertando pensamentos e filosofias contrárias à palavra de Deus. Um filósofo dinamarquês, ele dizia o seguinte: se a Bíblia fosse a palavra de Deus, inspirada por Deus, Deus teria preservado. Se Deus não preservou, logo não é a palavra de Deus. Muitos estão dizendo, e hoje o que nós estamos vendo, muitos mestres e doutores estão dizendo que esta palavra está adulterada, dizendo que versículos foram acrescidos, estão dizendo que esta palavra não é a palavra de Deus, que ela contém, mas não é. Mas o que nós aprendemos, o que nós recebemos do Espírito Santo é que esta palavra, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, é a palavra de Deus, e Deus preservou esta palavra. Esta palavra, ela não está adulterada como muitos falam e ensinam e defendem. Adulterados estão quem assim o faz, no seu pensamento, que deixou-se levar pela corrupção e do engano desta última hora. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A verdade é isso que a palavra de Deus já falava de antemão. Vemos ainda que a palavra, outras pessoas é utilizada também para o ministério pastoral, é presbíteros, e muitos presbíteros pastoreavam, muitos presbíteros abriram trabalho, outras pessoas que ainda não eram nem consagradas abriram trabalhos. Posso contar aqui, em poucas palavras, a minha experiência. Pastoreamos mais de 5 igrejas, mais de 5 anos pastoreando, abri algumas congregações aqui neste campo de Americana, mas eu não era consagrado nem ao diaconato, mas a chamada ministerial, o Senhor mostrou para mim numa revelação dos céus, que Ele estaria me levando para ser pastor de igreja, para pastorear. Quando o Senhor me deu aquela revelação, eu falei, mas de que maneira, Jesus? E não passou tempo, em menos de um ano, fui chamado pelo meu pastor presidente, e ele fala, você vai abrir um trabalho naquela região onde não tem igreja, e fomos para ali, e Deus nos abençoou. Ele nos tirou dali e levou para outro local. Você vai trabalhar agora, lá já tem uma igreja constituída, vai trabalhar e vai evangelizar. Trabalhamos, evangelizamos e abrimos mais igrejas, e assim fomos. E depois chegou o tempo que o homem simplesmente veio sacramentar o que Deus já havia feito. Por isso, irmãos, não se deve correr atrás de consagração, não se deve correr atrás de credenciais. A consagração e a credencial com imposição de mãos pelo homem só tem valor se ela tiver a chamada de Deus. Se a imposição do homem, a imposição das mãos for embaixo da ordem divina, porque muitos recebem, mas não têm a ordem divina, e não é a credencial que vai fazer de você um pastor, que vai fazer de você um líder. O que vai fazer de você um líder é a chamada de Deus, é a bênção de Deus, é a unção de Deus e o dom que o Senhor concede a cada um indistintamente. Aí nós vemos as qualificações para o ministério. Nós temos aqui a qualificação moral e a qualificação social. A qualificação moral, hoje, muitos já perderam. Não quero entrar nesse ponto, não quero aqui adentrar nesse ponto, mas a palavra em Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 15, Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, vai falar do caráter moral. Nós vemos a questão social. Em Tito, capítulo 1 e 7, nós vamos ver ali a questão social, como que as pessoas observam o ministro, as pessoas de fora observam o ministro dentro da igreja e no exercício da obra do Senhor.
qualificação para o ministério. Nós vamos ver, eu quero até que ler aqui esse texto que está na nossa lição. O pastor ele coloca assim: de acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para todo o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Há qualificações claras. O homem obedece se quiser, observa se quiser, mas existe a ordenança clara para o exercício do ministério de Cristo. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja algumas para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. O Senhor, ele capacitou, ele chamou e deu. Ele deu obreiros, ele deu ministros, ele deu dom ministerial para o crescimento da obra dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.